Que o nosso planeta, a Terra, é um imenso corpo celeste girando no espaço não é novidade, e percebemos a rotação do nosso planeta quando vemos os astros se movendo no céu ao longo do dia e da noite. Com base em séculos de estudos e de observação, concluímos que a Terra leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma volta em torno de si mesma. No fim da Idade Média, muita gente ainda defendia a ideia de que a Terra era estacionária, que não se movia, e que as outras esferas celestes é que se moviam em torno dela, as estrelas, o Sol e a Lua e os outros planetas do Sistema Solar. Mas incrível é que em meados do século XIX, um físico francês conseguiu provar a rotação da Terra com um experimento genial, o pêndulo de Foucault, há quase 2 séculos, e além disso, mostrou que a Terra é esférica. Você conhece? Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Stax e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O personagem principal dessa história, Jean-Bernard Léon Foucault, um dos grandes gênios franceses da sua época, nascido em 1819 em Paris, ele chegou a estudar medicina, mas desistiu por conta de uma aversão a sangue e se rendeu à sua grande paixão, a física. E nessa área, ele teve seus grandes feitos, como a descoberta das correntes elétricas de Foucault, a medição mais precisa da velocidade da luz e a comprovação física da rotação da Terra, utilizando um pêndulo. Mas como isso seria possível? E é sobre esse experimento maravilhoso que vamos falar depois da vinheta. Apertem o play! Primeiramente, o experimento de Foucault foi desenvolvido graças a uma fundamentação apresentada por um outro francês, um engenheiro e matemático, Gaspard Gustave Coriolis. Em 1835, Coriolis definiu matematicamente uma força que age sobre um corpo em movimento, num sistema não inercial em rotação, que é um sistema que não está em repouso e nem em movimento retilíneo uniforme. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine um disco de vinil em rotação, girando em uma vitrola, e se uma pequena formiga andar sobre esse disco da borda em direção ao centro, ela vai sentir uma força extra no mesmo sentido de rotação do disco. Já se ela se afastar do centro, sentirá uma força no sentido contrário à rotação. Essa é a chamada força de Coriolis, e na verdade é uma pseudo-força, já que ela é uma parcela da força inercial do próprio corpo. Enfim, é a bola que se move em linha reta. No entanto, esse observador, que está no referencial rotativo não inercial, vê o objeto seguindo um caminho curvo devido às forças de Coriolis. Agora que sabemos um pouco, vamos entender como a mente genial de Foucault percebeu que se a Terra está em rotação, então o corpo em movimento e sua superfície estaria sujeito a essas forças. Hoje sabemos que é graças a essa força que os ventos de uma tempestade giram no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Não satisfeito ainda? Outro exemplo, essa força provoca pequenos desvios em balas de canhão atiradas a longa distância. E Foucault imaginou que ela poderia ser percebida também usando um pêndulo para que essa força pudesse ser notada e comprovada. A experiência. O primeiro pêndulo de Foucault, erguido em 1851, foi feito com materiais simples e acessíveis para a época. Uma bola de ferro com cerca de 28 quilos, como massa do pêndulo, um fio de aço de 67 metros de comprimento para suspender a esfera. Para começar, Foucault precisava de uma esfera. O cientista usou ferro porque ele é magnético e seria importante para permitir que a esfera fosse atraída pelo campo magnético da Terra, o que ajudaria a reduzir a ação de forças externas que pudessem afetar o movimento do pêndulo, como vento e vibrações. Já o material do fio foi escolhido para garantir precisão das medições. Isso porque um fio mais rígido reduziria a quantidade de movimento indesejado, enquanto o fio mais elástico, como o nylon, poderia distorcer a trajetória do pêndulo. Nesse caso, também era necessário que o fio fosse longo o suficiente para proporcionar um período de oscilação mais lento e também um movimento mais amplo. No entanto, ele não poderia ser demasiadamente longo, pois aí poderia dificultar a instalação e intensificar as interferências externas, e assim demonstrar o movimento de rotação da Terra em diferentes latitudes. Antes de preparar o experimento, Foucault calculou que se o pêndulo fosse preso de uma forma em que ele girasse livremente em qualquer direção, perceberíamos que ao longo do tempo ele não seguiria um caminho linear, ou seja, não ficaria indo e voltando para o mesmo ponto, como um pêndulo simples.
que é o tipo de pêndulo que oscila em um movimento retilíneo e um único plano vertical. No entanto, nesse caso, o que foi observado é que a oscilação do pêndulo parecia girar com o tempo, mudando sua direção em relação a esse plano considerado. Então, em 1851, Panteão de Paris, lotado, com plateia, um prédio alto e fechado, livre de corrente de ar, mas ele fixou uma esfera de quase 30 quilos, presa por um fio rígido de 67 metros. A esfera era oca e em seu interior foi colocada uma areia fina, que escorria por um pequeno orifício e marcava o chão. Foucault calculou também que para a latitude de Paris, esse pêndulo deveria completar uma volta em 31 horas e 50 minutos. Quando a esfera foi posicionada e solta suavemente, ela começou seu movimento oscilatório do pêndulo. Lentamente, ela foi se deslocando no sentido horário, marcando de areia as posições por onde ela passava. Demorou exatas 31 horas e 50 minutos, como Foucault havia previsto. Seu pêndulo completou uma volta inteira, validando seus cálculos e provando mais uma vez a rotação do nosso planeta. A explicação: como a Terra está girando à medida que o pêndulo oscila, a força de Coriolis age fazendo com que ele gire em torno de seu eixo. Assim, se o pêndulo estiver no hemisfério norte, ele deve sofrer um deslocamento no sentido horário, se estiver no hemisfério sul, no sentido anti-horário. Mas, se não há nenhuma força atuando no pêndulo para que mude a direção da oscilação, por que o pêndulo gira? Na verdade, o pêndulo não gira. É o plano contido pela Terra que está girando. O plano de oscilação do pêndulo permanece constante. Nós, os observadores, temos a impressão de que o pêndulo gira, porque estamos presos na Terra. Foucault percebeu que o período de rotação do pêndulo é inversamente proporcional ao seno da latitude do local, ou seja, o período fica menor conforme aumenta a latitude em que ele está localizado. Latitude é uma coordenada geográfica que indica a posição de um ponto na superfície da Terra em relação ao Equador, medida por um ângulo que varia de 0 no Equador e até 90 graus nos polos norte e sul, determinada por essa fórmula. Nos polos, o pêndulo de Foucault dá uma volta em torno de si 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, exatamente o período de rotação da Terra. É como se, na verdade, a Terra girasse em torno do pêndulo. Já à medida que se afasta dos polos e se aproxima do Equador, esse período aumenta, e sobre a linha do Equador, o pêndulo de Foucault simplesmente não oscila em nenhuma direção. O movimento angular do pêndulo de Foucault ocorre no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul, sendo que o Equador não gira. Depois dessa demonstração gloriosa, o mesmo experimento foi reproduzido em vários outros locais da Terra, inclusive nos polos. Em todos os casos, ele oscilou exatamente como Foucault havia calculado. O pêndulo de Foucault é um experimento extremamente simples e genial, que foi capaz de demonstrar a rotação da Terra quase 100 anos antes de qualquer viagem espacial. Hoje parece óbvio, mas num experimento simples como esse, mostramos que o planeta, além de girar, é redondo, mesmo sem viajar num foguete, demonstrando que a genialidade pode estar em pequenos movimentos. Aprenderam um pouco mais sobre a genialidade? Mas querem aprender mais? Só se inscrever no canal Nerd Tudo. Sejam parte do canal mais nerd da internet, nossa enciclopédia digital. Aqui é assim o tempo todo, de tudo, hein? Veja os outros vídeos do canal e siga o canal Nerd Tudo. Valeu!